Então, vamos começar nossa aula. A gente vai começar falando sobre o tema, né? Vamos começar aí sobre geometria molecular, ok? Vamos falar um pouquinho sobre geometria e vamos ver, né, até onde a gente consegue chegar aí. Porque o intuito é que a gente veja geometria molecular, depois a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade de moléculas e depois de interações intermoleculares, ok? Tudo isso é um capítulo só do livro, mas a gente vai com calma e eu quero que vocês coloquem mesmo as dúvidas que forem surgindo, não deixem assim acumular, vão colocando as dúvidas aí no chat para a gente poder caminhar de uma forma bem completa nesse assunto, beleza? Então vamos aí começar a nossa aula sobre geometria molecular. O que é geometria molecular, né? A geometria é o arranjo espacial dos átomos na molécula, né? Como esses átomos se conectam entre si, né? E como eles estão, né, espacialmente dispostos. Então, essa geometria, vocês vão ver que ela é muito importante, muito relevante aí para determinar algumas características da molécula mais para frente. A gente vai utilizar para explicar a geometria molecular essa teoria aqui, do VSEPR, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, certo? Lembrando, vamos retomar um pouquinho aí. Camada de valência, então, é a última camada eletrônica, certo? É o orbital, né, a órbita mais distante do núcleo. E lá nós temos alguns elétrons. Lembrando, né, que os átomos, eles seguem aquela regra do octeto, que a maioria dos átomos, eles tendem a querer ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizarem, beleza? E aí a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência vai dizer para a gente, né, vai mostrar para a gente como esses elétrons que estão na camada de valência vão influenciar, tá, na geometria molecular. Ou seja, na geometria que a molécula assume como um todo. A geometria molecular, então, ela vai depender de praticamente duas coisas. Do número de átomos ao redor de um átomo central, beleza? E da presença ou ausência de elétrons não ligantes no átomo central. Tá? Como assim elétrons não ligantes? A gente sabe que lá na camada de valência, o elemento, né, tem um número X de elétrons. E essa quantidade de elétrons, né, vai definir quantas ligações ele precisa fazer. Vamos pegar como exemplo o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente sabe que ele precisa fazer 2 ligações covalentes para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, vejam. Se de 6 elétrons, 2 ele vai usar para fazer a ligação covalente aí, né, e fazer 2 ligações covalentes e formar 8 pares de elétrons ao redor dele, quer dizer que 4 elétrons, ou seja, 2 pares, não vão ligar-se com ninguém. Serão elétrons não ligantes, beleza? E esses pares de elétrons não ligantes vão influenciar em muito a nossa geometria molecular. Vamos começar aí. Vamos começar pelo mais simples, que são as moléculas diatômicas, ou seja, as moléculas com 2 átomos, beleza? Aí no caso, H2, F2, Cl2, HF, HCl, tá? Quando a molécula é diatômica, vamos pensar assim, né? Existem 2 tipos possíveis aí de molécula diatômica. Aquelas que são formadas por 2 elementos iguais ou por 2 elementos diferentes, beleza? Vamos pensar no H2. O H2, ele é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e cada átomo de hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, certo? Tem 1 elétron lá na última camada, na única camada que ele tem, na verdade, beleza? O hidrogênio, ele foge um pouquinho à regra do octeto, porque ele não se estabiliza com 8 elétrons, ele se estabiliza apenas com 2, igual o gás hélio, beleza? Então, o hidrogênio, ele só precisa de mais 1 elétron. Por isso que eu preciso de 2 hidrogênios, um ligado ao outro, para que haja estabilização. Veja, 1 elétron de um hidrogênio, outro elétron do outro hidrogênio. Eles são compartilhados entre eles, e agora esses 2 elétrons são dos 2 hidrogênios ao mesmo tempo. Então, agora, os 2 hidrogênios têm 2 elétrons cada um. Beleza? Então, aí nós temos uma ligação covalente. No caso, essa ligação ela é do tipo linear, beleza? Linear. Por quê? Entre as moléculas diatômicas,
toda vez nós teremos moléculas do tipo lineares. Veja, é como se a gente pensasse assim, entre dois pontos, né, a gente pode traçar apenas reta, né, apenas como se fosse uma reta. Não tem como desenhar um plano ou algo tridimensional entre dois pontos. Entre dois pontos eu só posso passar uma reta, ok? Então a gente tem que imaginar aí que entre esses dois átomos eu só posso ter uma estrutura linear, ok? Agora, se a gente tem moléculas triatômicas, já ganham a possibilidade de não serem apenas lineares. Vamos pegar quando nós não temos casos de elétrons não ligantes, que é o caso do gás carbônico ou do CO2. O CO2, ele é formado por um átomo central de carbono, beleza? E o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa se estabilizar com 8. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele também precisa se estabilizar com 8. Então, o que a gente faz? Bem, temos lá. O carbono tem seus 4 elétrons ao redor dele e o oxigênio tem seus 6 elétrons cada um. Se eu pegar, né, aí, esse par e jogar para cá, e pegar este par e jogar para cá, o que vai acontecer? Veja, eu vou formar duas ligações duplas, certo? Entre o carbono e o oxigênio. Aí, voltando lá, só para a gente poder ver, saca só, o carbono fica com 8, né? 4 elétrons aqui, 4 aqui, 8 elétrons ao redor do carbono. E o oxigênio passa a ter 6, né? Porque, ó, 2 aqui, mais 4, né? 2 e 2, 4, mais 4, 8. 2 aqui, 4, com mais 4, 8. Então, também temos 8 elétrons ao redor de cada oxigênio. Vejam, o carbono ficou sem nenhum elétron não ligante. Todos os elétrons que estão na última camada de valência do carbono fizeram ligações, estão participando de ligações. Então, neste caso, nós vamos ter uma molécula triatômica que vai formar uma molécula linear, ok? Olha lá, 2 pontos, né, formando uma reta, uma linha. E aí a angulação entre essas ligações é de 180 graus. Percebem por que uma molécula diatômica não pode ter outro tipo de geometria que não seja linear? Porque não tem como formar angulação entre duas ligações, porque eu tenho uma única ligação. Certo? Que é uma ligação entre dois átomos. Aqui eu tenho duas ligações. E aí, nesse caso, essas ligações elas podem formar uma ou outra angulação. Agora, quando nós temos elétrons não ligantes, vamos pegar o exemplo da água. No caso da água, nós temos lá o oxigênio como átomo central. E o oxigênio ele vai ter os seus 6 elétrons ao redor dele. E o hidrogênio, 1. Certo? O hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio e o oxigênio compartilha um elétron com o hidrogênio. Mesma coisa do outro lado, certo? Então, sobram aí 4 elétrons não ligantes. 2 pares de elétrons não ligantes. Beleza? O que esses elétrons fazem, galera? Imaginem que, tridimensionalmente, aí, imaginem de forma 3D, de que esses 2 pares de elétrons que não estão se ligando com ninguém, é como se eles estivessem na parte de cima do oxigênio. E os hidrogênios estão aqui na lateral, certo? Vou ficar aqui mais ou menos. Os pares de elétrons não ligantes é como se fosse minha cabeça aqui, ó, em cima da minha careca aqui, ó. O que ele vai fazer? Esses pares de elétrons são cargas negativas. Os elétrons que estão aqui na ligação são cargas negativas. Carga negativa repele carga negativa. Então, para a estabilização da molécula, esta ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, essas duas ligações preferem dar uma baixadinha aí, ó, para ficar longe dos elétrons não ligantes, certo? Desta maneira aqui. Então, os elétrons não ligantes, eles estão aqui, os pares de elétrons não ligantes, eles repelem a ligação, formando, né, uma angulação entre essas ligações, que é de aproximadamente 104,5 graus. Né? Por isso, a gente vai dizer que essa é uma geometria do tipo angular. Beleza? Se a gente tiver moléculas aí tetratômicas, que são moléculas de 4 componentes, de 4 átomos. Vamos começar pelos casos que nós não temos elétrons não ligantes. Né? Só um parênteses, o boro é um caso especial, né, que foge à regra do octeto e se estabiliza com
6 elétrons, beleza? Então, o boro ele vai se estabilizar aí com 6 elétrons. Bem, por isso que ele precisa de 3 hidrogênios, porque ele precisa fazer 3 ligações para somar com os seus 3 elétrons na camada de valência e formar 6 elétrons, beleza? Então, no caso, o boro, a gente desenharia assim, temos os seus 3 elétrons ao redor dele, mais os 3 elétrons de cada hidrogênio, formando um total de 6 elétrons e fim de história. Como o boro não tem nenhum elétron não ligante sobre ele, esses elétrons não vão forçar, certo? Não vão forçar as ligações a ficarem anguladas. Porém, reparem, essa ligação tem elétron, essa ligação tem elétron e essa ligação tem elétron. Toda ligação são compartilhamentos de elétrons. Então, não dá para eu deixar essa estrutura dessa maneira aqui, formando tipo um ângulo de 90 graus aqui, certo? Por quê? Porque aqui esses elétrons ainda estão meio próximos uns dos outros. Então, ele prefere dar uma certa angulada, certo? Prefere com que essa ligação dobre um pouquinho para que elas fiquem afastadas o máximo possível, certo? Então, olha só, eu tenho uma angulação aqui de 120 graus, 120 graus, 120 graus, tá bom? Total aí de 360, ok? Então, eu tenho 120 graus entre cada hidrogênio aqui, tá? Essa estrutura acaba formando um triângulo, olha lá, né? É uma estrutura do tipo trigonal plana, beleza? A gente vai dizer aí trigonal plana. Agora, e se eu tenho elétrons não ligantes, como é o caso da amônia, o NH3? Vamos ver o que acontece. No caso da amônia, olha só. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência dele. 3 estão sendo utilizados aqui para compartilhamento de elétrons com os hidrogênios e formar as ligações covalentes. 2 formam um par não ligante, que ficam em cima aqui do nitrogênio. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar essas 3 ligações aqui, formando aí uma pirâmide, certo? Esse caso aqui é uma estrutura mais tridimensional. É uma estrutura que a gente imagina como se fosse, olha só, o nitrogênio, a pontinha da pirâmide, beleza? E cada um desses hidrogênios sendo aí os vértices dessa pirâmide, sendo uma pirâmide de base triangular também, tá? Uma pirâmide de base triangular. Essa é uma geometria do tipo piramidal. E aí, a angulação entre as ligações aqui é de 107,8 aproximadamente. Agora nós temos aí as moléculas pentatômicas. Não confundir com pentatônicas, porque pentatônica é coisa de música, beleza? São as moléculas pentatômicas. As moléculas pentatômicas são aquelas que vão ter 5 átomos. A gente vai parar nelas, tá bom? E vamos ver só o caso das que não têm elétrons, né, não ligantes. Porque quando tem elétrons não ligantes, aí já começa a complicar um pouquinho mais e vão para estruturas que não convém para a gente. A gente vai parar nessa geometria molecular que é bom tamanho para a gente aqui. Caso de molécula pentaatômica que tem aí, que é uma geometria molecular sem elétrons não ligantes. Metano, CH4. Olha só. O carbono tem seus 4 elétrons ligantes ao redor dele, mas cada um, né, dos elétrons dos hidrogênios, formando 8 elétrons ao redor do carbono e 2 ao redor de cada hidrogênio. Zé fininho, certo? E aí, o que a gente tem que pensar? Se eu desenhar essa molécula desse jeito, ó, pá, chapada no plano, né, como se fosse um quadrado, estaria errada. Porque a gente teria mais ou menos entre cada ligação aqui uma distância de uns 90 graus aproximadamente. Mas isso não é o ideal. O ideal é essa molécula assumir a conformação de uma estrutura tetraédrica. Uma estrutura tetraédrica, imagina um carbono no centro, isso aqui sendo a ponta, certo, de uma pirâmide, quase como se fosse a piramidal, só que no caso da piramidal você não tinha nada no centro. Aqui no caso o carbono está lá no meio da pirâmide, certo? No caso da piramidal, o nosso nitrogênio era o bico da pirâmide, né? Aqui no caso não. Aqui no caso o carbono é o centro. Nós vamos ter aproximadamente 109 graus entre uma ligação e outra dos hidrogênios. Eu sei que para vocês aqui o desenho pode estar um pouco estranho, deve estar um pouquinho difícil para vocês conseguirem ver aí, né? Como que funciona essa estrutura tetraédrica, mas eu vou
desenhar para vocês em 3D. Desenhar em 3D? Sim, por isso que eu vou usar uma, né? Vou dar uma mãozinha aqui da internet, né? Porque a internet ajuda muito nós. Vamos lá. E eu vou começar desenhando para vocês, vamos por partes. Vamos lá para uma molécula linear. Vamos olhar aí a molécula de CO2. Olha lá, C, deixa eu ampliar um pouquinho. E aqui a gente precisa pôr que é dupla, senão ele não vai aceitar. Aqui, ó. Certo? Molécula de CO2, aí eu peço para ele passar de 2D para 3D. Tá aqui, ó, molécula de CO2. Olha só, completamente linear, certo? Vocês percebem, ó, que ela é uma linha perfeita. Importante ressaltar. Carbono central aqui é do que tipo? SP3, SP2 ou SP? Só ver aqui, ó, SP. Cada ligação a gente conta como uma, tá? Indiferente se é dupla, se é tripla, se é simples. Então fica SP. Carbono do tipo SP sempre será de geometria linear, beleza? Guarda isso. E se o carbono for SP2, ele sempre vai ter geometria planar, ou seja, no caso, trigonal planar. Aproximadamente uma trigonal planar. Não é exatamente, muitas vezes, mas a gente vai dizer que é como se fosse. Mas pode dizer que ele é plano. E se ele for do tipo SP3, ele sempre será tetraédrico, certo? Ele vai ter geometria espacial. Vamos ver agora o caso de uma trigonal plana. Vamos ver o caso de uma trigonal plana. O caso de uma trigonal plana aí pode ser o BH3. Deixa eu pegar o boro aqui. Cadê o hidrogênio? Tem que subir aqui. BH3 aqui. Vou pegar para passar de 2D para 3D. Lógico que eu desenhei bem mal, mas tudo bem. Olha ali. Certo? BH3 aqui. Como vocês podem ver, ele é planar, ok? Ele está sempre chapado aí no plano como se fosse um triângulo perfeito. Vamos pegar um caso agora de uma piramidal, o NH3, caso da amônia que a gente viu. Vamos pegar aí o caso do NH3. Olha só, se a gente olha assim, parece que é piramidal, né? Parece que é trigonal. Mas, olha só. Ah, moleque, tá vendo como ela forma tipo uma piramidezinha? Que se você olha ela meio que por baixo, né? Você tá vendo aí, né? A base da pirâmide, ó. Ok? E olha só como ela é, na verdade, tridimensional, tá vendo? Onde tem uma ligação lá para trás, duas indo para frente aqui. É quase como se fosse uma pirâmide mesmo, beleza? E agora vamos ver a mais chatinha aí para a gente observar, que é a tetraédrica. Vamos pegar o caso do CH4. Certo? Vamos ver o caso dela. Aí, ó, percebem que você tem aí, ó, essa ligação vindo para frente, essas outras duas ligações indo para trás, e essa quase como se estivesse no plano, certo? E não importa para onde eu vire, ela vai sempre ter mais ou menos a mesma estrutura, né? Mais ou menos não, né? Sempre vai ter a mesma estrutura, ó. Essa é uma estrutura tetraédrica, beleza?